Bem-vindas ao Prosa. Em toda casa a gente tem um cantinho que a gente mais gosta, um cantinho preferido, né? Aqui em Campo Grande, esse é meu cantinho preferido. Tem meu café, aí eu pus minha bike ali pertinho, às vezes passo uma arara. E aí sentei aqui para conversar com você sobre o Prosa de Sexta. O Prosa de Sexta é um quadro onde a gente conversa sobre aleatoriedades, às vezes papo sério, às vezes papo mulher, mas que tem muito a ver com o nosso emagrecimento e com a nossa vida mesmo, de mulher real, de pessoa comum. E aí eu li um trecho de um poema que eu achei de uma sensibilidade maravilhosa. E estava aqui anotado que eu queria comentar com vocês sobre esse trecho já tem um tempo. E resolvi compartilhar com você hoje. Ele está escrito no livro da Desirê Coelho, que eu tô lendo aos pouquinhos. E quando eu fui pesquisar para falar com vocês, eu descobri que é um texto do Mário Quintana. E aí explica tudo, né? Mário Quintana é de uma delicadeza incrível. E eu queria que você me permitisse ler o poema para você, um pedacinho, e depois conversar um pouco sobre as minhas impressões e quem sabe tirar alguma lição aí para nossa vida de mulher real, para o nosso emagrecimento. Bora! O trecho é do Chapéu de Flor. Chapéu de Flor é um poema extenso, mas eu vou ler um pedacinho para você, tá? Diz assim, ó. Aos 20 anos, ela olha para si mesma e se vê muito gorda, muito magra, muito alta, muito baixa, cabelo muito liso, muito encaracolado. Decide sair, mas vai sofrendo. Aos 30 anos, ela olha para si mesma. Se vê muito gorda, muito magra, muito alta, muito baixa, cabelo muito liso, muito encaracolado, mas decide que agora não tem tempo para consertar. Então, vai assim mesmo. Aos 40 anos, ela olha para si mesma e se vê muito gorda, muito magra, muito alta, muito baixa, cabelo muito liso, muito encaracolado, mas diz: pelo menos eu sou uma boa pessoa. E sai mesmo assim. Aos 50 anos, ela olha para si mesma e se vê como é. Sai e vai para onde ela bem entender. Aos 60 anos, ela se olha e lembra de todas as pessoas que não podem mais se olhar no espelho. Sai de casa e conquista o mundo. Aos 70 anos, ela olha para si mesma, vê sabedoria, risos, habilidades, sai para o mundo e aproveita a vida. Aos 80 anos, ela não se incomoda mais em se olhar. Põe simplesmente um chapéu de flor e vai se divertir com o mundo. Talvez devêssemos pôr aquele chapéu de flor mais cedo. O que você acha? Eu achei muito sensível quando eu li, e aí eu queria conversar com você sobre as idades e sobre a nossa visão de nós mesmas durante toda a vida. Porque é realmente assim que acontece, né? Eu tô na casa dos 30 e eu tô naquela idade do que não dá pra esperar. Vai assim mesmo. Mas eu já passei pelos 20, que é a idade da mega ultra comparação, da mega ultra crítica, do meu Deus, como eu estou. E aí o cabelo liso, encaracolado, alta, magra, se encaixa perfeitamente. Me surpreende que Mário Quintana, sendo um homem, tenha escrito isso com tanta clareza e com tanta verdade. Eu tô na casa dos 30 e talvez você aí que me acompanha também, a gente ainda tem essa autocrítica, mas a urgência fala mais rápido. E eu pensei que talvez nem tanto a urgência, mas a prioridade aos 30 nem sempre somos nós mesmas. A prioridade às vezes é a carreira, às vezes é o filho, às vezes é a gravidez, organizar o casamento, não sei. A prioridade não é se eu estou bem, se eu estou feliz ou se eu estou saudável. A prioridade é o outro. Quantas vezes aqui nesse Instagram eu converso com meninas que colocam tudo na frente, mas não se colocam em nenhuma parte do dia. É até doloroso a gente pensar, né? Se eu parar para te perguntar o que você fez por você hoje, ou qual a sua comida preferida, quanto tempo você não faz a sua comida preferida, a gente nem lembra qual é a nossa comida preferida, mas a comida dos filhos a gente lembra, a comida do marido a gente lembra. A gente coloca os outros na prioridade, então talvez aos 30 a urgência seja de atender às demandas e não de nos atender, não é verdade?
E aí, aos 40, começa a aceitação. E eu tenho mulheres de 40 que são muito exemplos para mim, que começam a se ver de um jeito diferente, ainda com a crítica, mas, ó, pelo menos eu sou uma boa pessoa. E aí existe um quê de autorreconhecimento. Sim, eu sou uma boa pessoa. E aí, aos 50, esse reconhecimento acontece de fato. Aos 50, ela se vê como é e vai para onde bem entender. Tem muitas mulheres de 50 que são muito mais descoladas do que nós de 30. Você deve conhecer uma de 50 que está muito bem resolvida, obrigada. Se está casada, está muito bem casada. Se está solteira, está muito bem assim. Se quer beber um vinho, fica à vontade. Não é assim? Eu tenho amigas de 50 que eu me invejo da coragem, da perspicácia dela com ela mesma, com a vontade que ela tem. E parece que a coisa só melhora. Porque aos 60 vem a maturidade. Aos 60, eu acho que é o que a gente deveria pensar hoje. Em quem são as pessoas que não podem mais se olhar no espelho. Ou porque não estão mais entre nós, ou porque estão muito ocupadas cuidando da própria saúde, correndo atrás daquilo que ela não fez na juventude, que é cuidar do próprio corpo, que é cuidar da própria alimentação. As pessoas não podem mais se olhar no espelho se elas estão enfiadas no hospital, se elas estão fazendo tratamento para doenças muito sérias. Né? Não que elas não possam, mas a prioridade é outra. E agora ela está correndo atrás daquilo que ela não fez. Então, a mulher de 60 que se olha no espelho, ela tem essa maturidade. Aos 70, ela descobre habilidades. Eu achei fantástico, porque responde para mim, qual a sua maior habilidade hoje? Muitas vezes a gente demora a responder. Eu sei que os meus filhos têm A, B e C de habilidade. Um é muito sociável, o outro nem tanto, mas o que não é nem tanto adora livros e é muito inteligente, enquanto que o outro, socialmente falando, é muito emocionalmente inteligente. A gente sabe das qualidades dos nossos filhos. Talvez, se você tiver um pet, você sabe das habilidades do seu pet. Seu pet sabe fazer isso, ele sente quando você está chegando, ele não é as habilidades do seu pet, você sabe quais são, mas e as suas? Quais as suas habilidades? E é muito interessante a gente identificar habilidades em nós mesmos, porque a gente tem dificuldade, e eu me incluo nessa, a gente tem dificuldade em encontrar habilidades. Defeitos a gente encontra assim, ó. Porque a gente está muito acostumada com autocrítico. A gente vem desde os 20 anos, 20, 30, 40, 50, 70. 50 anos na autocrítica. Quando chega aos 70 é que você descobre que sim, menina, você tem habilidades. Qual é a sua habilidade? Você vai esperar chegar a 70 anos para descobrir que você é habilidosa com determinada coisa? Pois é, a mulher de 70 anos descobre que olha para si mesma, vê sabedoria, risos, habilidades. E com isso, ela sai para o mundo e aproveita a vida. O poema termina aos 80, ela não se incomoda mais em se olhar. Põe seu chapéu de flor e vai se divertir com o mundo. E aí o Mário Quintana termina dizendo que talvez devêssemos pôr aquele chapéu de flor mais cedo. Porque só aos 80 ela não se importa com mais nada, ela já passou por todas as fases, da autocrítica ao reconhecimento das suas habilidades, e agora ela só quer se divertir com o mundo. A minha pergunta, menina, nessa sexta-feira, primeiro quantas pessoas de 80 anos você conhece? É dura essa pergunta, porque principalmente na minha família, não tem nenhuma. A família do Luciano tem uma avó que é quase centenária, que é bisa do Felipe, inclusive. Eles têm uma longevidade muito bonita na família dos Veronese, mas na família Oliveira, a longevidade não passou nem perto. As pessoas morrem muito cedo, e não é só na minha família. Se você for fazer uma pesquisa, nós estamos aumentando a nossa idade porque estamos nos cuidando mais, mas a nossa média de vida não é 80 anos. Então, menina, se você esperar chegar aos 80 para colocar o seu chapéu de flor e sair para se divertir com o mundo, talvez você nem chegue. E eu não tô
jogando praga, não. Eu tô te falando o que aconteceu na minha família. Teve uma vez que eu fui fazer uma avaliação física com um profissional lá em Santa Catarina. Eu ainda não era da área, mas você sabe que eu sempre fui muito amante de atividade física, de exercício físico, e fui fazer uma avaliação. Uma das perguntas da anamnese foi... A anamnese é aquele questionário que a gente responde antes de começar a treinar, tá? Todo profissional faz. E ele é muito, muito importante antes de fazer um treino, enfim, anamnese é o nome. E esse profissional fez uma pergunta assim: a pessoa mais velha da sua família, quantos anos tem? Foi assim que a minha tia mais velha tinha falecido, a tia Neide. E a tia Neide faleceu com 62, 63. E ela era a pessoa mais velha da família. Já não tinha mais avô, já não tinha mais avó. Ela era a irmã mais velha da minha mãe. E ela morreu com 62, 63. E o professor anotou isso na ficha, né? E fez uma observação que eu, na época, achei muito cruel. Ele falou assim pra mim: a pessoa mais velha da sua família morreu com 62 para 63? Eu disse sim. Ele falou, nossa, e eu tava com 27, 28 anos. Ele falou, nossa, você já parou pra pensar que você tá exatamente chegando no meio da sua vida? Que a partir de agora você tem só a outra metade pra viver? Se você for seguir a expectativa da sua família, você vai viver até 60 e poucos anos, né? E você tá com quase 30. Você tá no meio da sua vida. Eu pensei, falei aqui, mas é por isso que eu treino, né? É pra viver mais, é por isso que eu cuido da minha saúde. E isso mexeu muito comigo. Saber que eu estava no meio, é claro que não tem nada científico comprovando isso, a gente é que cuida da nossa vida e às vezes acontece de ir até muito mais cedo, né? Se a gente não se cuida, pode acontecer fatalidades, que nem aconteceu com a moça lá do calcinha preta, que nem acontecem com pessoas que vão fazer cirurgias e simplesmente não voltam mais. E pode acontecer coisas mais fatais ainda, como acidentes, enfim. Ninguém sabe a hora de ninguém. Mas o fato é que eu não conheço muitas pessoas de 80 anos, e muito menos pessoas de 80 anos que têm essa vitalidade para simplesmente colocar o seu chapéu de flor e ir se divertir com o mundo. Menina, eu queria que você pensasse um pouquinho. Primeiro, em todas essas fases e identificasse em qual delas você está. E se você já passou pelas outras fases, identifica se você foi realmente assim e pensa a longo prazo. Será que precisa demorar tudo isso para a gente encontrar as nossas habilidades, para a gente alcançar a nossa maturidade, para a gente reconhecer o nosso esforço? Sim, eu sou uma boa pessoa. Será que tem que chegar aos 40 para a gente reconhecer que pelo menos eu sou uma boa pessoa? Eu acho que não. Eu acho, inclusive, que dá para, nessa tarde de sexta-feira, você sentar em algum lugar e pensar sobre as suas habilidades. Eu acho que é o primeiro passo. Assim que você encontrar as suas habilidades, foca nelas. Se você é habilidosa para organizar, organiza a sua semana. A semana que vem vai ser uma semana incrível se você organizar. Se você é uma pessoa animada, se anima para começar os seus exercícios físicos. Qual é a sua habilidade? E não pense, porque quando a gente pensa em habilidade, imediatamente a gente já pensa em defeito. Aí eu falo pra você que se você for organizada, você fala, não, mas eu não sou organizada. Aí você já começa a falar, na verdade eu sou desorganizada. Não, eu quero que você freie nessa sexta-feira todo esse senso de autocrítica, muito embora seja muito comum pra nós, muito normal pra nós a autocrítica, mas que você de verdade, como se fosse uma tarefa de casa na sexta-feira à tarde, que você encontre as suas habilidades. E aí, depois de encontrar as suas habilidades, você reconheça as suas habilidades, você tenha maturidade para que você use essas habilidades a seu favor e para que assim você vá se divertir com o mundo ainda com 30, ainda com 40, ainda com 50. Porque quando chegar aos 80, você já vai estar se divertindo. Precisa esperar chegar. Bora? Bora fazer essa sexta-feira de reflexão e de carinho com nós mesmas. Eu queria muito que você se sentisse bem
com esse poema, que você tivesse um aprendizado para sua vida saudável com ele e que se você conhecer alguma menina que precisa escutar esse poema, manda para ela. Vamos fazer uma corrente de mulheres reais que se ajudam, que se apoiam e que usam chapéu de flor mais cedo, tá bom? Um beijo e até semana que vem.